sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Olá para você, está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Para todos que estão nos acompanhando, um bom ano, bom início ao terceiro programa desta temporada. Eu tenho o prazer em receber, hoje a gente vai falar sobre peregrinação, como é que é feito, como é que é o trabalho, e eu tenho o prazer em receber Áurea Bissan, ela que é uma das organizadoras, ela vai contar para a gente como é que começou isso. Áurea, muito boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, disponibilidade do seu tempo aqui com a gente do conteúdo extra. Feliz ano novo mais uma vez. A gente está indo na terceira semana, mas ainda é tempo de desejar. Como é que começou para você essa questão de organizar uma peregrinação? Olá, Eduardo. Imagina, eu que agradeço o convite, uma honra poder falar, né, de peregrinação. Aliás, eu sou muito suspeita para falar, porque além de guia, eu sou peregrina, adoro o que eu faço. Então, assim, é uma honra poder estar aqui. Agradeço novamente o convite e feliz 2026 para você, né, para todos vocês. Que seja um ano abençoado, né, de muita luz, muito amor, muita empatia, que eu acho que o mundo está precisando. De Então, assim, vai bastante, ser um né? prazer. Oi? Tá precisando de bastante empatia. Muita, muita. Então, assim, na peregrinação a gente trabalha muito isso. Então, que 2026 seja um ano, assim, realmente muito abençoado e que seus sonhos aí se realizem. E como é que foi a escolha? Como é que foi o primeiro momento que você falou, vou fazer uma peregrinação? Você pode contar um pouquinho para gente? Claro, na verdade, eu digo que não foi uma escolha, não. Eu digo que o caminho me escolheu. Porque eu fui parar, né, na peregrinação, nesse universo da peregrinação que é tão amplo. No Brasil, a gente está falando de Brasil, existem tantos caminhos de peregrinação. é, Através do esporte, através da corrida, em 2014. Meu marido, Emerson Bizana, é treinador, nós temos uma assessoria esportiva que chama Nova Equipe, e então, assim, ele é treinador, faz maratonas, ultramaratonas, e eu acompanhava, né, nessas loucuras aí dele, dessas correrias. E em 2014, eu fui com ele numa corrida que tem no Caminho da Fé todos os anos, em janeiro, chamada Ultramaratona BR 135. Ela acontece no percurso, né, de Águas da Prata até Paraisópolis, um percurso de 217 quilômetros. Não é o caminho, né, da fé total, porque o caminho da fé. Vou dar uma introdução do que primeiro é o caminho da fé. Né? O caminho da fé é um caminho de peregrinação inspirado no caminho de Santiago de Compostela. Né, para o milenar caminho de Santiago de Compostela, quem nunca ouviu falar, né? Talvez caminho da fé, outros caminhos, outras rotas de peregrinação que a gente tem feito às vezes a pessoa não ouviu, mas Caminho de Santiago, com certeza, alguma vez na vida, nem que seja pelo livro de Paulo Coelho, alguém já ouviu falar. Então, ele foi inspirado e em 2003, né, começou essa rota que vai de Águas da Prata a Aparecida, são 318 quilômetros. Né? Só que esta ultramaratona, ela vai só até Paraisópolis, só até 217 quilômetros, e meu marido, né, foi correr e eu fui na equipe de apoio, né, a gente tem um carro de apoio quando o atleta está correndo, e termina aí, vê as setas amarelas, o que é essas setas amarelas, para onde vai, o que acontece. E a seta amarela, ela é universal numa rota de peregrinação. Para indicar para as pessoas, né? Ela sempre vai a um santuário, então é sempre as pessoas seguem a seta amarela, assim como no Caminho de Santiago. E eu e mais uma amiga, né, que estava no carro de apoio, quando chegou em Paraisópolis, falamos, ué, mas é o caminho da fé, que a gente está aqui, né, vendo as setas amarelas, não termina em Paraisópolis, vai até Aparecida. E que a gente ficou sabendo que o percurso de Paraisópolis a Aparecida, que dá mais ou menos uns 120 quilômetros, quando você faz a partir dali, já dá direito ao certificado de peregrino, assim como no Caminho de Santiago, que para ter a Compostela, né, que seria o certificado, também você tem que fazer os últimos 100 quilômetros. Então, isso era janeiro de 2014, quando foi em abril, na Páscoa, eu, a Aninha e a Tomiko, que é uma corredora, né, conhecida de muitos,
Colocamos mochila nas costas e fomos para Paraisópolis e vamos fazer. Só que naquela época não tinha toda a informação. Hoje tem o site da Associação do Caminho da Fé, né, que tem todas as informações. Naquela época não tinha. E a gente foi, né, tudo errado, mochila errada, tênis errado, mas concluímos, fizemos esses 100 e quase 150, na verdade, foram em 3 dias, uma média de 50 quilômetros por dia. Na época eu corria, né, tinha um bom condicionamento. E chegando em Aparecida, meu marido, minhas filhas estavam esperando, eu recebi o certificado e gostei, né, dessa vivência com a natureza, né, com as pessoas que você conhece pelo caminho. E aí, isso em 2014. A partir de 2017, todos os carnavais eu comecei a ir e falava, quem quer ir comigo? Botava a mochila nas costas, sem carro de apoio, sem nada dessa estrutura que a gente tem hoje, que a gente oferece, né? E cada vez foi aumentando mais. Ia quem já foi, voltava, levava outra pessoa. Aí, a partir de 2019 para 2020, a gente começou a estruturar, colocar um carro de apoio, fazer um uniforme e as coisas foram acontecendo. Por isso que eu digo assim, que o caminho, na verdade, me escolheu. Em nenhum momento eu parei e falei, eu vou trabalhar com isso. As coisas foram acontecendo, as pessoas foram vindo, a gente foi se estruturando, né? Hoje a nova equipe, que é uma assessoria esportiva, a gente tem, a gente pode dizer que a nova equipe Peregrinos, né? É um trechinho, né, dessa assessoria. E hoje tem vindo peregrinos do Brasil inteiro, aliás, até do mundo, né? Nós já recebemos de Portugal, já recebemos da Holanda. Então, realmente, assim, a gente diz que é um turismo religioso, mas, na verdade, não é. Apesar de chegar no santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Um caminho extremamente religioso, católico, mas muitas pessoas têm procurado evangélicos, ateus, porque é um caminho de conexão. Mas aí a gente fala um pouquinho mais dessa parte mais à frente. Então foi assim, eu fui escolhida pelo caminho, me sinto muito privilegiada. Nunca imaginei realmente, né, trabalhar caminhando tanto, porque assim, a gente anda bastante, né? Eu realmente ando bastante. Esse ano, inclusive, eu fiz os 800 quilômetros do Caminho de Santiago de Compostela, né? O caminho francês, a rota francesa, que é a mais E uma conhecida. experiência interessante, Áurea? Olha, realmente é o que eu digo, né? Assim como eu nunca imaginei, né, trabalhar com peregrinação, com peregrinos, né, com rotas de peregrinação, eu nunca imaginei Caminho de Santiago de Compostela. Já ouvi falar muito, mas nunca imaginei que eu pudesse fazer, e principalmente os 800 quilômetros. É uma experiência, assim, não tem como mensurar, não tem como explicar. Sabe, é igual quando você tira uma foto e você explica para a pessoa, mas assim, o que você está vendo, a foto não mostra. É mais ou menos isso, porque assim, você está é tudo muito rústico, muito histórico. Você passa por uma rota onde passou São Francisco de Assis, né? Então você fala, estou pisando num solo sagrado. Pessoas do mundo todo, de todas as idades. Imagina, eu conheci uma senhora, uma japonesa, japonesa do Japão, porque eu brinco que às vezes a gente fala japonesa, mas mora ali perto. Não, as pessoas vêm, né, de todos os países. Ela tinha 88 anos e ela estava fazendo o caminho. Então, assim, foram muitas lições. Foram 32 dias de caminhada, né, por essa rota, né, porque foram os 800 quilômetros, mas eu tenho feito, né, todos os anos, levando peregrinos daqui do Brasil, o caminho português central, que é uma média de 200 quilômetros, que eu acho que a logística permite mais para as pessoas que nunca foram, né. O caminho francês, eu digo que tem que ser um chamado muito interno da pessoa, tem que ser um sonho. Eu ouço muito falar, nossa, é meu sonho desde que eu tinha 15 anos e eu li Paulo Coelho. Então, são essas pessoas que eu indico fazer o caminho, porque assim, eu vou te falar que não é fácil. Fisicamente, se você está bem preparado, você treinou, ok, e o corpo da gente acostuma, né? Mas eu digo que assim, o mental tem que ser muito forte. Porque imagina você caminhar 15 dias e parar e falar assim, ainda faltam 17 para eu terminar. Então, assim, Tem que ter realmente, muita força de vontade, né? sim, mas é uma experiência assim, incrível, né? Eu sempre falo que as pessoas que querem fazer, eu super incentivo, mas jamais vou falar para uma pessoa assim, você tem que fazer porque é incrível, é maravilhoso. Tem que ser um chamado. Aliás, todo o caminho de peregrinação é um chamado. A pessoa vai se for realmente um propósito, né, dela. A questão, você falou da fé, né, que não tem a ver diretamente com uma religião específica, mas para você que organiza, quando termina esse percurso, que você vai conviver com pessoas, vai ter, como você comentou, histórias diferentes, isso para você traz também para o dia a dia, para ter, vamos lá, às vezes eu estou passando por uma dificuldade, um problema, como todos passamos, traz uma nova maneira de ver a vida na sua avaliação, Áurea?
Ah, sempre. Não tem como. Olha, Caminho da Fé, eu já perdi as contas, são incontáveis vezes, né? Porque eu falei dos 300 quilômetros, que é a rota original, mas a gente tem feito bastante a rota de Paraisópolis, né, no sul de Minas, que a gente faz em 4 dias, né? Então, uma média de 110 quilômetros. Então, são muitas pessoas, muitas histórias, muitas experiências. Um dia me perguntaram: nossa, depois de tantos caminhos, você ainda se emociona? Logo em seguida, parou um senhorzinho com um carro, um bem velhinho, abriu o porta-mala cheio de bananas. Falou: olha, eu estava em casa com essas bananas, eu falei, vou lá para o caminho ver se eu encontro peregrino para doar. Então, assim, já foi aí, todo mundo olhou, todo mundo com, né, com os olhos, assim, emocionados. Eu falei, a minha resposta está aí. Então, assim, são muitas histórias, muitas vivências. Porém, é o que eu digo, a pessoa pode passar pelo caminho e passar batido, não enxergar nada disso, porque ela tem que ir com olhos, com o coração aberto, porque Deus está em todas as coisas. É um caminho religioso, principalmente o caminho da fé, de rota de devoção. Eu digo, de todos os caminhos que eu já fiz de peregrinação, eu faço uma vez ao ano, caminho de Caravaggio, que é no sul, acabei de voltar de lá, são 9 dias de caminhada, muito bonito, lindo, percurso cheio de frutas, é o sul, né, maravilhoso. A gente faz a Rota da Luz, que é um caminho de peregrinação também para Aparecida, só que começa em Mogi das Cruzes. E de todos os caminhos, o caminho da fé é que, assim, na parte religiosa, na parte devocional, até mais mesmo do que caminho de Santiago. Lá você ouve muito mais histórias de fé, de devoção, de promessas. Em Santiago, nunca ouvi ninguém falar assim: olha, eu sou muito devoto de Santiago, Santiago curou alguém da minha família. Né? É um caminho histórico, um caminho milenário, as pessoas vão muito pela questão até de turismo mesmo. O caminho da fé, não, a grande maioria é por devoção realmente à Nossa Senhora. Porém, se as pessoas que vão procurando Deus, eu falo de Deus está em todo lugar, e no caminho ele fala com a gente o tempo todo, independente da sua religião, independente. Porque ele fala com você através das pessoas que estão no seu grupo, as pessoas que estão pelo caminho, mas desde que você dê a oportunidade, né, de conversar com essas pessoas, ouvir a história. E na vida da gente é assim, né? Em todo lugar, eu digo assim, com o pessoal que vai lá, a gente tem que praticar muita empatia, porque o mundo está precisando disso, né? De olhar para o próximo, de pensar o que eu posso fazer por ele, ou simplesmente ouvir. E ali Deus fala com você através dessa história, das paisagens, que seja uma borboleta. No Caminho da Fé tem muita borboleta azul, né? Linda. Então, assim, tem gente que passa por lá e realmente eu falo, é uma pena. É como se ela tivesse, vamos dizer, jogado dinheiro fora, porque parece que ela volta sem esse conteúdo. Mas por quê? Ela foi buscando algo que ela não se permitiu viver, né? Então, a gente diz que, assim, é muito mais do que sobre chegar, é sobre o caminho em si. E é assim como na vida, né? O caminho é muito analogia da nossa vida. Todos os dias, né? No outro dia de manhã, todos os dias de manhã a gente faz uma oração, né? Antes de sair, faz a foto do grupo. E eu digo, quem reza terço, vocês vão se achar, né? Eu brinco até que tem o bloquinho do terço, no primeiro dia já se acham, no outro dia já saem juntos. Se você quer fazer uma meditação, um mantra, um hino, cada um faz o seu caminho. Lógico, por mais que eu organizo, né? Inclusive, uma coisa que eu não falei, né? Falei da Associação do Caminho da Fé, que hoje tem um site todo estruturado. Então, assim, quem entrar lá no site tem todas as informações possíveis. Inclusive, hoje, né? Eu faço parte da primeira turma de operadores credenciados, né? Da associação. Então, quem entra lá tem várias empresas que prestam esse serviço de assessoria para quem não quer ir sozinho, carregar a mochila, né? A gente tem um carro de apoio que leva a mochila da pessoa, que dá água, né? Que vai dando. A gente não dá comida, mas assim, porque até o Caminho da Fé é muito estruturado, tem muitos pontos de apoio, e eu falo, a gente tem que fomentar o comércio, né? Eu sou uma pessoa, porque as pessoas que estão lá dependem dos peregrinos, né, para sobreviver, e o caminho tem crescido muito, de 2014, 2017, que eu passei a ir todos os anos, é incrível, e para mim é uma das coisas que mais gratificante, sabe? Ver esse crescimento, essa prosperidade que a gente pode levar para essas pessoas. Então, assim, é um trabalho, não tem aquela frase, né, que a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente nunca vai trabalhar, porque realmente é muito prazeroso. Eu acabei de voltar de Recife esse final de semana, fui encontrar amigas peregrinas que eu conheci no Caminho da Fé, e dia 8 foi dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Então a gente combinou, foi subir o Morro da Conceição em Recife. Então, assim, o caminho traz amizades, ele traz vivência. Para minha vida, agrega muito mais do que trabalho. Claro, é meu trabalho, eu ganho meu dinheiro, mas é muito mais que isso. E eu fico feliz
quando eu digo que eu sou o caminho para essas pessoas, né? Eu digo eu, mas todos, né, as outras pessoas que trabalham com isso, poder possibilitar essa vivência, e é tão gratificante, tão emocionante, né? Você vê a pessoa chegar lá e ela fala, eu consegui, porque a grande dúvida é isso também, né? Da parte física, será que eu dou conta, né? 100 quilômetros, 300, e as pessoas chegam lá e vê que conseguem, é muito gratificante. E a gente fortalece, né? Além da fé em Deus, fé no seu Deus, na sua crença, fé em você, porque eu acho muito importante que a gente tenha muita fé, que a gente possa, pelo menos, tentar, né, na vida, porque muitos desistem sem antes tentar. Tá certo, a gente está terminando aqui este conteúdo, agradecendo a Áurea por sua simpatia e compreensão aqui com a gente dentro do conteúdo extra. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Se você deixar suas redes sociais aí da sua empresa, fica à vontade. Olha, quem quiser, né, fazer uma peregrinação, sentir, eu digo que quer sentir um chamado, porque não adianta a gente fazer propaganda, né, que é vender, como diz, vender o peixe, mas se você sentir um chamado e quer fazer uma peregrinação, a minha rede social, Instagram, é @aureabizan, né, todo junto, e @novaequipe também, né, que é a nossa assessoria. É só mandar uma mensagem lá, que a gente passa todas as informações, já temos o calendário para 2026, e quem quiser conhecer, deixa eu abrir aqui e falar certinho, o site do Caminho da Fé é caminhodafé.com.br. Então, assim, entra lá, tem todas as informações também, né? Tem as outras assessorias. Que eu falo assim, independente se a pessoa for fazer comigo ou não, eu quero que ela vá fazer, que ela vá realizar o seu sonho, o seu propósito, né? Então, eu quero que as pessoas possam estar no caminho da fé e levar a paz ao mundo, né? O amor ao próximo. Áurea Bizan foi a convidada dessa semana aqui no Conteúdo Extra. A todos uma excelente semana. É isso que a vida tem de melhor. Cada vez mais conhecer pessoas como a Áurea, que faz o seu trabalho de peregrinação. Áurea, mais uma vez, obrigado, boa noite. Até a próxima sexta. Obrigada, Dado. Boa noite e feliz 2026 para todos. Obrigado, igualmente. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida.